Meus irmãos, a paz do Senhor e bom dia. Aqui quem vos fala, pela misericórdia do Senhor, é o diácono Saulo Ribeiro. Nós somos obreiro aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Poder e Libertação, presidida pelo nosso querido pastor presidente Edi Carlos. Amém? Eu desejo que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento mais uma vez para dar continuidade à lição a primeira lição, do discipulado que estamos estudando, direcionando aos irmãos que infelizmente não podem estar conosco, aqui em nossa igreja sede, nas nossas aulas do discipulado, onde estamos aqui todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas. Mas, mesmo os irmãos não estando conosco, a nossa intenção é que os irmãos não venham perder nenhuma informação, tá certo? Então, mediante ao apoio do nosso pastor, nós estamos direcionando estas lições para os amados irmãos. Amém, meus irmãos? Nós estaremos fazendo uma oração para que assim Deus nos ajude para entendermos o segundo tópico, desta primeira lição, onde traz por título a Bíblia Sagrada, fonte infalível de autoridade. Tá certo? Neste momento, você não somente abra os seus ouvidos, mas abra o teu coração, para que o Espírito Santo venha aplicar na minha vida e na sua vida a sua palavra. Amém? Feche os seus olhos nesse momento, aonde você estiver, talvez sentado em uma cadeira na sala, ou no sofá, ou no quarto, ou na cozinha, independente aonde você esteja. Saiba que esse momento e este lugar vai se transformar agora em um local de aprendizagem. Amém? Um local de adoração ao Senhor Jesus. Então, oremos agora ao nosso Deus. Pai Santo, Deus poderoso, Deus de graça, bondade e de infinita misericórdia. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por mais uma manhã de sexta-feira, a qual o Senhor tem nos proporcionado, meu Pai. Obrigado pelo sono da noite. Obrigado pelo período, Senhor, em que o nosso corpo físico esteve descansando, ó Pai. Se estamos respirando, se estamos de pé, é prova suficiente que é a sua mão poderosa que tem nos sustentado, Senhor, que tem nos erguido, que tem nos mantido de pé. Pai Santo, nos conceda uma sexta-feira, Senhor, abençoada. E neste momento, Jesus, convidamos a Tua presença para estar conosco, para que o Teu Espírito Santo venha nos dar, meu Senhor Jesus, a revelação divina da Sua palavra. Pois se não é o Teu Espírito Santo para nos inspirar, Senhor, torna somente letras, torna somente, Senhor Jesus, mais um livro. Por isso pedimos
Que o Senhor, meu Pai, venha desenrolar os mistérios que estão por detrás da letra da Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha nesta manhã, Senhor Jesus, ser aplicada em nossa vida. Que nós possamos sair daqui, meu Senhor Jesus, conhecendo mais um pouquinho, Senhor, da Sagrada Escritura. Eu quero também, Senhor, pedir uma bênção especial para aquele que estiver, Senhor, neste momento, acompanhando, Senhor, este vídeo. Tu conheces a necessidade, Senhor, deste irmão, desta irmã, deste jovem, deste ancião, meu Pai, e nós cremos que o Senhor é poderoso, Senhor, para realizar o impossível em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus, eu peço que as Tuas mãos realize um milagre, Senhor, na vida, Senhor, desta pessoa, meu Pai, e que o Seu nome seja glorificado, Senhor, aqui na terra, na vida do Teu servo, da Tua serva, como é glorificado no céu. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Meus amados irmãos, como já foi dito, estamos estudando a primeira lição que traz por título a Bíblia Sagrada, fonte infalível de autoridade. Como já foi também dito no vídeo anterior, as lições sempre estarão embasadas em perguntas, né? E nós estaremos agora relembrando, recapitulando as perguntas que supostamente um novo convertido pode fazer, que são estas: qual é a origem da Bíblia? Por que devemos considerar a Bíblia sendo uma revelação divina? E qual é a sua mensagem? Então esta lição está usando essas três perguntas como base, tá certo? O texto áureo, que é o versículo como base também para esse estudo, está localizado no livro dos Salmos, de número 119, verso 1, onde diz: bem-aventurados os que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. Na linguagem de hoje diz: felizes são os que não podem ser acusados de nada, quer vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Então nós aprendemos através desse texto áureo que o homem que é verdadeiramente feliz é aquele que não é acusado de nada, porque ele se compromete em seguir o que a lei do Senhor, o que está escrito nesse livro santo, determina para ele, tá certo? Então aquele que segue a palavra de Deus, é regida pela palavra de Deus, ele se torna uma pessoa irrepreensível, uma pessoa em que você não encontra nele erros, falhas que venha a atingir a santidade de Deus, ou seja, pecados, iniquidade, porque é uma pessoa que é regida pelo Espírito Santo e pela palavra do nosso Senhor Deus. Amém?
No vídeo anterior nós falamos sobre a origem da Bíblia. Nós aprendemos então que um dos motivos porque nós cremos em um livro tão antigo como a Bíblia Sagrada é porque a Bíblia não é um fruto produzido por homens. Homens que escreveram a Bíblia, que foram aproximadamente 40 escritores, mas foram homens que foram inspirados por Deus. Com isso nós concluímos então que os homens foram escritores, porém o autor da Bíblia, o fundador da Bíblia, a fonte da Bíblia, da Sagrada Escritura, se chama Deus. Isso significa que os homens não escreveram aquilo que eles desejavam escrever, apesar de eles serem motivados, por alguma situação para escrever. Mas tudo aquilo que eles escreveram foi ditado pelo próprio Espírito Santo de Deus. O próprio Deus falava em seus ouvidos, em seu coração, e eles escreviam. Amém? Concluímos esse primeiro tópico dizendo então que a Bíblia é a revelação que Deus fez de si mesmo, ou seja, foi a forma que Deus achou de se apresentar à humanidade. Mesmo ele não tendo esta obrigação, porque ele se apresentando ou não, ele continuaria sendo Deus da mesma forma. Mas o nosso Deus nos mostra que ele, desde o princípio, ele sempre desejou se relacionar com o homem, com o ser humano. O nosso Deus, ele mostra desde o princípio que ele é carente de amizade. Ele não é um Deus que quer simplesmente o céu só para ele. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que toda a criação, tudo aquilo que Deus criou com as suas próprias mãos, foi para entregar nas mãos do homem, a qual ele formou com as suas próprias mãos. Aprendemos também nesse primeiro tópico que a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. Então, se o autor, que é Deus, ele é santo, essa Bíblia é santa, este livro é santo. Se o autor é verdadeiro, significa que este livro é verdadeiro. Se o autor ele é imutável, significa que esse livro ele não muda, não pode ser alterado e nem diminuído o que está escrito nele. Por quê? Porque este livro reflete todo o caráter, a personalidade do nosso Deus. Amém? E terceiro, a Bíblia constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Ou seja, nós como cristãos, nós que servimos a Jesus, que tomamos a iniciativa de ser discípulo de Jesus, nós não precisamos
de livros de alta ajuda. Nós não precisamos seguir filosofias, ideologias humanas. Não. A nossa única regra infalível de fé e prática é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina como sermos bons cidadãos. A palavra de Deus nos ensina como nós sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos. A Bíblia nos ensina como sermos funcionários fiéis aos nossos patrões. A Bíblia nos ensina a sermos humildes, a termos caráter. A Bíblia nos ensina a amar o próximo. Nos mostra o que é verdadeiramente amar o próximo. A Bíblia me ensina como prosperar, tanto espiritualmente como materialmente. Ou seja, todo o âmbito da vida humana, ela deve ser regida por este livro santo, a qual nos revela a vontade de Deus para nós. Então, a síntese, a frase para que possa fechar com chave de ouro, o primeiro tópico, diz que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a única revelação divina escrita e dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Então estivemos aqui nesse momento relembrando, informações importantes que foram tratadas no vídeo anterior. E agora adentraremos para o segundo tópico desta lição, porque talvez meu irmão, minha irmã, possa até mesmo se perguntar: mas que mensagem que Deus quis revelar para nós? Que revelação é essa, a ponto de Deus inspirar homens para escrever? Então, biblicamente, estamos entrando aqui no segundo tópico, que traz por título a revelação divina. Que revelação é esta? Biblicamente, irmãos, a revelação divina, ela está fixadas em dois pilares, em duas colunas. A primeira revelação, considerada pelos estudiosos, é denominada como revelação geral. E o segundo pilar é denominado como revelação especial. Certo? Então, as duas revelações que se apresentam nesse livro santo aqui, Bíblia Sagrada, é a revelação geral e a revelação especial. Amém? Então vamos entender o que é revelação geral. Talvez você se pergunte. A revelação geral, meus irmãos, consiste naquela que Deus se fez conhecer em toda parte, usando alguns meios principais. Ou seja, Deus se fez conhecer, se apresentar a um homem, usando meios principais da nossa vida. E nós vamos dar um exemplo aqui.
O primeiro meio principal que Deus se utilizou para se apresentar é por meio da história. Quando nós lemos as histórias que estão registradas na Bíblia Sagrada, nós podemos identificar a pessoa de Deus. Amém? Vemos Deus controlando o curso dos acontecimentos, removendo e estabelecendo governos pelos profetas, juízes e reis. Se tu abrir a sua Bíblia Sagrada, e é muito importante, né? Eu sempre aconselho neste vídeo em aula, você sempre possuir a sua Bíblia Sagrada, principalmente você que sabe ler. Então tenha sempre em mãos a Bíblia Sagrada, um papel, uma caneta que você possa anotar algo, né, que ficou em evidente em sua mente. Então eu te convido a você abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. No capítulo 2. E o versículo 21. Esta passagem bíblica foi quando Daniel, ele orou a Deus para que interpretasse o sonho do rei Nabucodonosor. Diz a palavra de Deus que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele sonhou um sonho e ele acordou perturbado. Por quê? O sonho, além de ser perturbador, algo que ele não compreendeu, algo que ele não tinha conseguido interpretar, ele também não lembrava do sonho. Aí o que ele fez? Ele chamou, diz a palavra de Deus, que ele chamou os magos, né? Daniel capítulo 2, versículo 2, diz que o rei Nabucodonosor chamou os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Aí o versículo 3 ele diz: e o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Mas resumindo, nenhum deles puderam interpretar. Então a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor sentenciou todos os entendidos da Babilônia, os magos, astrólogos, encantadores, à morte. Com isso, Daniel, que estava ali também fazendo parte dos homens entendidos, inteligentes, estava correndo risco de morte. E a Bíblia diz que Daniel pediu ao rei que desse para ele um dia que Deus assim iria revelar a interpretação do sonho e o que ele sonhou.
Então, diz a palavra de Deus que ele orou, Daniel orou, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, no versículo 17 do capítulo 2 de Daniel, você vai encontrar isso. E quando ele orou, diz a Bíblia no versículo 19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. E aí ele diz, no versículo 20, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Aí o versículo 21 ele diz: ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então Daniel é inspirado por Deus para louvar a Deus e dizer que Deus era aquele que removia e que estabelecia reis. Ele tinha todo o tempo, os períodos estão na mão de Deus. Então, em meio à história, Deus se revelou como um Deus soberano, um Deus que está acima de tudo e de todos. Ou seja, os homens que estão nos poderes até o dia de hoje, se estão lá, é porque Deus assim permitiu. Se eles estão lá, é porque Deus, Ele sabe o propósito deles estarem. Tudo está debaixo do controle das mãos de Deus. Nenhum homem faz nada se não for entregue, se não for pela autorização do nosso Deus. Então a revelação geral, ela já nos mostra Deus se apresentando por meio da história. 1 Samuel capítulo 16, 1, vocês vão ver Deus ali rejeitando o rei Saul e já escolhendo um outro rei para estar no lugar de Saul, que era o rei Davi. Amém? Então, apresentando mais uma vez que o nosso Deus é aquele que controla todo o curso dos acontecimentos. Na Bíblia apresenta Deus levantando profetas, juízes que foram homens antes, de Israel possuir rei. Deus levantava homens como libertadores do seu povo, homens que serviam como defensores do seu povo, principalmente em um período quando Israel estava sendo escravizado por seus adversários. Deus levantava esses homens. Deus levantou também reis, em Israel. Então tudo isso nos mostra a soberania de Deus. Outro meio principal que Deus se apresentou para nós, através da palavra de Deus, é por meio do universo. Mesmo que alguém até diga: eu não creio em Deus, Deus não existe, mas a Bíblia nos apresenta que um dos meios que Deus ele
confirma para nós, Ele ratifica para nós que Ele existe, é por meio da criação, criando tudo, o céu e a terra, e o mar e tudo quanto há neles. E o mais interessante, criando do nada. Veja o que o salmista, no livro dos Salmos, de número 19, a partir do versículo 1, ou melhor, do verso 1, olha o que salmista Davi apresenta. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Veja só que o que ele está escrito aqui, o que ele registrou aqui, ele está colocando no plural a palavra céu. Ele está dizendo céus. Céus manifestam a glória de Deus. Ele está falando, olha, acima desse céu em que nós enxergamos, que é o lugar santo de Deus, aonde é a habitação de Deus, manifesta. Lá há manifestação da glória do nosso Deus, a comprovação que Ele existe. E o firmamento, ou seja, o céu azul que nós vemos, anuncia, declara, revela a obra das suas mãos. Era como o céu azul tivesse boca para dizer, olha, Deus me criou, eu existo por meio das suas mãos. Aí diz, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Ou seja, um dia vai declarando que por vontade de Deus acontecerá um outro dia novamente. E no fim daquele dia, a sabedoria apresentará a sua sabedoria para outra noite. Ou seja, tudo aquilo que ocorreu naquele dia, os acontecimentos daquele dia, vai declarar de uma noite para outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Ou seja, mesmo o céu não tendo boca, o sol não tendo boca, as árvores não tendo boca, o vento não tendo boca, mas eles declaram que se eles existem, é porque houve um poder sobrenatural que fez com que eles existissem. Em toda a extensão da terra, verso 4, e as suas palavras até ao fim do mundo. Romanos, veja o que o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. No versículo 18 ao versículo 21, ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça,
porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, quer conhecer a Deus? Contemple tudo aquilo que Deus criou. Contemple tudo aquilo que Deus faz. Através das suas obras, você conhece Deus. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, ou seja, aquilo que está acima desse céu, que nós não podemos ver, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O apóstolo Paulo estava aqui declarando aos cristãos que estavam em Roma sobre a idolatria e a depravação dos pagãos, daqueles que adoravam outros deuses, que praticava o que era mal diante do Senhor, se justificando que não havia Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, que eu e você não precisamos ir no céu pessoalmente para saber que Deus existe. Nem precisamos que Deus descesse pessoalmente, mesmo que Ele enviou seu Filho, mesmo assim. Mas mesmo que Ele não enviasse, já comprovaria que Ele existe, porque as suas obras têm vozes. As suas obras apresentam para nós a sua existência. O mar, as aves, os animais, o sol, as estrelas, todo o universo, eles declaram a glória de Deus e a existência de Deus. Então, a história nos apresentou Deus como um Deus soberano. O universo apresenta Deus como o Criador de todas as coisas. E agora, o último ponto aqui, da revelação geral, que é Deus se apresenta por meio do ser humano, por meio de nós. Como? Ele formando um homem à sua imagem e semelhança, ou seja, fazendo nós parecidos com Ele. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Alá, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Amém? Então aqui Deus se apresenta por meio da formação do homem. O homem não foi criado como foi criado o sol, as estrelas, que foi por meio do poder da sua palavra. Não, o homem foi formado, foi feito
pelas próprias mãos de Deus. Então aqui apresenta a natureza moral do nosso Deus. Mesmo esta moral de Deus ter sido corrompida por meio do pecado, mas Deus mostra desde o início que o seu plano foi perfeito, que o seu plano não teve erro, não teve falha. Isso nos mostra o caráter moral de Deus, que é perfeito, que é inerrante, que é imutável. Vemos isso, podemos ver em Efésios, glória a Deus, Efésios capítulo 4, versículo 24, que diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que mesmo a nossa natureza pecaminosa, estando em nós 24 horas, por causa do pecado original, mas nós devemos, é o prazer de Deus, que nós nos revistamos. O que é se revestir? É colocar algo sobre uma vestimenta que você já está. Então está dizendo, se revista, coloca em cima dessa veste de natureza pecaminosa, que segundo Deus coloca essa veste nova, do novo homem. Qual é esse novo homem? É o novo homem que segundo Deus foi criado lá no princípio, em justiça e em santidade, mostrando que tudo aquilo que Deus tinha feito foi perfeito, foi santo, foi mediante a sua justiça. Então isso nos mostra o caráter moral de Deus. E a outra revelação, irmãos, para finalizarmos, é a revelação especial, que só tem uma. E essa revelação especial consiste naquela onde Deus revela à humanidade o que Ele foi capaz, o que Deus foi capaz de fazer para oferecer redenção para os perdidos e pecadores, oferecendo o Verbo vivo para morrer, Jesus Cristo. Ou seja, mesmo um homem ter pecado, um homem ter errado, um homem ter se afastado do alvo, porque pecado é isso, é você errar o alvo, é você sair do caminho correto. Mas o nosso Deus, Ele não desistiu. O nosso Deus, Ele deu o seu Filho, o seu único Filho. Aqui está o detalhe: Deus não tinha outros filhos, Ele tinha somente um, e era Jesus Cristo. E Ele não emprestou, a Bíblia diz que Ele deu o seu Filho, por causa do seu amor tão grande, e por não perder a amizade dele com o homem, com a humanidade. Ele entregou o seu Filho para vir nesta terra para morrer.
para sofrer, para chorar, para ser dilacerado, para ser crucificado, para reatar esta aliança da humanidade com Deus. A Bíblia nos apresenta isso em João capítulo 1 e 1, Hebreus capítulo 1, do versículo 1 a 3, você pode ler, e Romanos capítulo 1, versículo 18 a 21. Vamos ler esse Romanos. Glória a Deus. De 18 a 21, que na verdade foi o mesmo que nós lemos lá do universo, né? Mas vamos ver aqui o versículo 19. Porque o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aí veja aqui, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Aqui está falando sobre o próprio Jesus. Jesus veio aqui nesta terra e não foi glorificado pelos homens. Os homens o rejeitaram, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Então, a revelação especial, o propósito de Deus ter inspirado os homens a escrever histórias, escrever como foi criado o mundo, escrever como foi formado um homem, é simplesmente para chegar nesta revelação especial. A vontade de Deus foi ter amizade eterna com o homem. O diabo fez de tudo e faz de tudo para que nós venhamos perder a amizade com o nosso Deus. Mas nós damos graças ao nosso Deus por ter enviado o seu Filho. Porque mesmo nós errando, nós falhando, mas se nós dobrarmos os nossos joelhos e confessar os nossos pecados a Deus, crendo na morte de Jesus Cristo, Ele nos perdoará e teremos um novo recomeço de amizade com o nosso Deus. Amém? Nós estaremos fazendo mais uma oração para finalizarmos. Que a sua palavra, a palavra do nosso Deus, seja aplicada no seu coração. Não importa o que você fez no passado, mesmo que seja até algo obscuro, mas creia no presente que Deus nos deu, que foi Jesus Cristo. Por meio do sangue dele, essa revelação especial, nós podemos alcançar a misericórdia e o perdão do nosso Deus. Amém? Você também que queira participar dos cultos em nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Poder e Libertação, aqui na cidade de Petrolândia,
você vai encontrar no endereço da Avenida Nossa Senhora Aparecida, de número 127, bairro aqui no centro. Os cultos realizados aqui é nas terças-feiras, na quinta e no domingo, a partir das 19 horas. Saiba que nós, juntamente com toda a igreja, estaremos aqui de braços abertos, recebendo você e toda a sua família, com muito amor, respeito e crendo que Deus terá uma palavra para o teu coração, para a tua casa. Amém? Soberano Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor criou, por tudo aquilo que o Senhor fez, Senhor, para se revelar para nós, para revelar a sua existência, para revelar a sua soberania, para revelar o seu caráter, para revelar o seu poder, o seu amor. Não somos merecedores, Senhor, somos indignos, mas mesmo assim o Senhor escolheu nos amar. Por isso, Senhor, o que nos resta é te agradecer e te glorificar, Senhor Jesus. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados e nossas falhas. Que o sangue do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que foi derramado, venha lavar, Senhor, as nossas vestes espirituais. E que nos conceda, Senhor, nesse dia a Tua paz e a Tua graça. Que o Teu Espírito Santo continue nos fortalecendo, ó Pai, para que possamos Te agradar cada dia, Senhor Jesus. É no nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus não vier até lá. Amém.